Imagine que estamos em uma terra antiga e cheia de história, onde o povo judeu vive, trabalha e reza em paz. Esse lugar é a Judéia, uma região pequena, mas cheia de vida. Mas, de repente, tudo começa a mudar. O poderoso Império Romano, que domina grande parte do mundo, começa a apertar o controle sobre a Judéia, e o povo judeu, que valoriza sua liberdade e suas tradições, se sente sufocado. O que começou com pequenas regras e impostos pesados logo se transforma em uma opressão terrível. Agora, imagine o som de milhares de passos marchando pelas ruas de Jerusalém. São soldados romanos, com armaduras brilhantes e espadas afiadas, prontos para mostrar seu poder. Do outro lado, o povo judeu está cansado e furioso, e dentro de cada um nasce uma faísca de coragem. Essa faísca logo cresce, se transforma em um fogo, e de repente, eles estão prontos para lutar pela sua liberdade, pelo seu lar e pela sua fé. Mas será que um povo pequeno consegue enfrentar o exército mais poderoso do mundo? Será que eles vão proteger suas casas e suas famílias? Prepare-se, pois vamos embarcar numa história cheia de bravura, sacrifício e medo. As guerras judaico-romanas não foram apenas batalhas de soldados. Foram batalhas de um povo inteiro, disposto a tudo para manter sua dignidade e liberdade. Se essa história já te prendeu e você quer descobrir cada detalhe dessa luta épica entre o povo judeu e o poderoso Império Romano, aproveita para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim você não perde nada e nos ajuda a continuar trazendo histórias tão emocionantes como essa. Então, já deixa seu joinha, clica no botão de se inscrever e vem com a gente para o próximo capítulo dessa jornada épica. Imagina que a Judéia, uma terra onde os judeus viviam, era como um lugar cheio de riquezas e coisas boas para o povo, e os romanos estavam no comando desse lugar. Era um tempo de paz e prosperidade, em que muitas pessoas podiam trabalhar, fazer negócios e viver bem. As casas eram cheias de comida, e as pessoas podiam adorar a Deus no grande templo de Jerusalém. Só que essa paz estava prestes a acabar, e ninguém sabia que logo, essa mesma Judéia que parecia tão feliz, se tornaria o palco de uma das maiores revoltas contra o poder dos romanos. Mas essa vida boa não ia durar muito. Os judeus, que amavam sua terra e suas tradições, começaram a ficar cada vez mais irritados com o jeito que os romanos estavam mandando em tudo. Eles sentiam que não tinham liberdade para viver como queriam, e isso deixava todo mundo muito bravo. A raiva crescia como uma chama que começa pequena, mas logo se transforma em um fogo enorme. Foi aí que alguns grupos de judeus decidiram se levantar contra os romanos, e essa foi a primeira de várias batalhas que eles enfrentariam para tentar defender o que era deles. Essas batalhas entre os judeus e os romanos não foram uma coisa rápida, como uma briga de rua. Elas duraram muitos e muitos anos, quase 70. E durante todo esse tempo, muita coisa mudou para os judeus. Cidades inteiras foram destruídas, e o coração da fé deles, a cidade de Jerusalém, acabou virando cinzas. Era como se o lar mais importante que eles tinham, onde todos se reuniam para adorar a Deus, fosse arrancado de suas vidas. E depois de tantas lutas, muitos judeus tiveram que deixar sua terra e ir para lugares bem distantes, espalhando-se pelo mundo. Mas antes dessas batalhas começarem, havia uma mistura complicada de problemas que fez os judeus perderem a paciência com os romanos. Os judeus amavam suas crenças e tradições, e para eles, o Templo de Jerusalém era sagrado, o lugar onde se conectavam com Deus. Só que os romanos, que tinham o controle da Judéia, começaram a se meter nas coisas do templo. Eles até escolheram um novo sumo sacerdote, alguém que os judeus achavam que não tinha nada a ver com sua fé. Imagine alguém de fora entrando na sua casa e mandando em tudo sem te perguntar nada. Foi assim que eles se sentiram, e essa situação deixou o povo judeu muito irritado e ainda mais decidido a lutar pela liberdade de sua terra e de sua fé. Os romanos, por outro lado, viam essa resistência dos judeus como uma ameaça. Eles achavam que os judeus estavam sendo rebeldes, tentando estragar a paz e a ordem que Roma queria em todos os lugares. Para os romanos, manter o controle era a coisa mais importante. Então, eles começaram a tratar os judeus como um problema, usando sua força bruta para colocar todo mundo na linha. A desculpa dos romanos era que a religião dos judeus ia contra as crenças romanas e causava desordem. Só que, para os judeus, essa pressão e essa repressão só aumentavam a vontade de lutar. Além de tudo isso, os romanos cobravam muitos impostos dos judeus, que já estavam cansados de ter que pagar tanto dinheiro sem ver nenhum benefício em troca. Imagine você ter que dar a maior parte do seu dinheiro para alguém e ver esse dinheiro sendo usado em outra cidade, sem nada voltar para o seu próprio bairro. Foi assim que os judeus se sentiram. Enquanto trabalhavam duro na terra e cuidavam de seus rebanhos, boa parte dos lucros ia parar direto nos bolsos da elite romana. Esse acúmulo de injustiças foi como colocar lenha em uma fogueira.
Os judeus sentiam que estavam sendo tratados como cidadãos de segunda classe em sua própria casa, e isso doía. O Templo de Jerusalém ainda estava lá, como um símbolo de sua identidade, mas, no fundo, eles sabiam que sua liberdade estava sendo arrancada pouco a pouco, o que os deixava mais ansiosos para lutar pela própria terra. A situação ficou ainda pior quando um procurador romano chamado Gésio Floro chegou para governar a Judéia. Esse homem era muito corrupto e favorecia os gregos da região, que também moravam ali e não se davam bem com os judeus. Gésio Floro permitia que os gregos provocassem os judeus sem punição, o que gerava muita revolta. Em uma ocasião, os judeus estavam reunidos em uma sinagoga para orar quando um grupo de gregos fez algo ofensivo na entrada, sacrificando pássaros e deixando o lugar impuro para os judeus. Furiosos, os judeus pediram ajuda a Gésio Floro para resolver essa injustiça, mas ele não fez nada. Na verdade, ele mandou prender as pessoas que tinham ido reclamar. Como se não bastasse, Floro ainda tirou dinheiro do tesouro do Templo de Jerusalém, dizendo que era para o imperador. Esse foi o limite para muitos judeus, que viram suas riquezas sendo roubadas e sua fé desrespeitada. A paciência dos judeus tinha acabado, e a revolta estava prestes a explodir. Foi então que um grupo conhecido como Zelotes decidiu agir. Eles eram judeus que não aceitavam de jeito nenhum o domínio romano e estavam dispostos a lutar até o fim pela liberdade de seu povo. Esse grupo era radical e acreditava que a única maneira de acabar com a opressão era expulsando os romanos de vez. Eles não queriam apenas uma mudança, queriam retomar a Judéia para os judeus, custasse o que custasse. Em 66 d.C., os Zelotes começaram a primeira grande ofensiva contra os romanos, atacando um destacamento em Jerusalém e tomando o controle da cidade. Para os judeus, foi um momento de esperança e de orgulho, pois finalmente estavam enfrentando o poderoso Império Romano. Mas eles sabiam que os romanos não iam deixar isso barato. O imperador Nero, lá de Roma, ficou furioso ao saber da revolta e mandou um dos seus generais mais temidos, Vespasiano, para resolver a situação e punir os judeus rebeldes. Vespasiano era experiente e sabia bem como lidar com revoltas. Ele trouxe um exército enorme, muito bem treinado e equipado, enquanto os judeus, apesar da coragem, tinham apenas armas simples e improvisadas. A diferença de forças era impressionante. Vespasiano contava com cerca de 100.000 soldados bem armados, enquanto os judeus mal tinham metade disso e precisavam lutar com o que tinham. Mas, mesmo em desvantagem, eles estavam determinados a proteger suas famílias, seu templo e sua terra. A cada avanço romano, os judeus se espalhavam pelas cidades e vilarejos, tentando resistir de todas as formas. Era uma luta quase impossível, mas eles se recusavam a desistir. A batalha foi ficando cada vez mais brutal e desesperadora. Vespasiano, com toda a sua experiência, usou táticas poderosas para sufocar os judeus, como cercos, onde os romanos cercavam completamente uma cidade para impedir que comida e água chegassem até as pessoas lá dentro. Os judeus se viram presos e sem saída, especialmente quando os romanos chegaram aos arredores de Jerusalém. Em 70 d.C., durante a Páscoa judaica, o filho de Vespasiano, Tito, cercou Jerusalém, bloqueando todas as saídas da cidade. A situação era de horror. Quem tentava fugir era morto e, para os que ficaram dentro, havia fome, sede e uma constante ameaça de morte. Dentro das muralhas, o caos aumentava. Grupos judeus diferentes começaram a brigar entre si, criando uma espécie de guerra interna enquanto os romanos se aproximavam. Cada vez mais cercados e enfraquecidos, os judeus sabiam que o tempo estava se esgotando. Finalmente, o momento mais doloroso chegou. Em setembro de 70 d.C., depois de meses de cerco, o exército romano conseguiu invadir Jerusalém. Os soldados de Tito avançaram pelas ruas, derrotando os últimos defensores judeus. Quando chegaram ao Templo de Jerusalém, aquele mesmo lugar sagrado que os judeus tanto protegiam e onde buscavam força e esperança, os romanos não tiveram piedade. O templo foi incendiado e destruído por completo. Para o povo judeu, era como se o coração da sua fé e cultura tivesse sido arrancado. A destruição foi total, não restou pedra sobre pedra, e Jerusalém virou ruínas. Os romanos não só acabaram com a resistência, como também enviaram uma mensagem ao mundo. Ninguém podia desafiar o poder de Roma e sair impune. A derrota foi devastadora, e o povo judeu viu-se espalhado por várias partes do império, longe de sua terra natal. Era o começo de uma longa e dolorosa jornada de dispersão e saudade de sua terra sagrada. Mesmo com a queda de Jerusalém e a destruição do templo, a resistência dos judeus não desapareceu. Eles continuaram lutando de diferentes maneiras, espalhados pela região e também por outros pontos do Império Romano. Muitos fugiram para lugares isolados, como fortalezas nas montanhas,
onde se escondiam dos romanos e continuavam sua luta pela liberdade. Uma das últimas resistências foi liderada por um homem chamado Bar Kokhba. Ele se apresentou como um líder forte, visto até como um possível messias para alguns, alguém que libertaria o povo judeu da opressão romana. Esse novo levante, conhecido como a Revolta de Bar Kokhba, começou por volta do ano 132 d.C., quase 60 anos após a destruição de Jerusalém. Bar Kokhba e seus seguidores usaram táticas de guerrilha, emboscando os romanos e se escondendo em túneis e cavernas. Por um tempo, eles conseguiram resistir, e parecia que os judeus finalmente estavam ganhando forças novamente. Mas os romanos, vendo que a revolta continuava a crescer, enviaram um grande exército para acabar de vez com essa resistência, e a batalha final foi terrível. A resistência liderada por Bar Kokhba chegou ao auge na fortaleza de Betar, um local isolado onde os judeus esperavam resistir até o fim. Bar Kokhba e seus homens estavam determinados a defender a fortaleza a qualquer custo. Era uma luta pela liberdade e também pela honra de um povo que já havia perdido tanto. Eles sabiam que se Betar caísse, a esperança de uma Judéia livre estaria perdida. O cerco foi brutal. Os romanos cercaram Betar por todos os lados, bloqueando qualquer entrada de comida ou água, assim como haviam feito em Jerusalém anos antes. A situação dentro da fortaleza era desesperadora. Mesmo assim, Bar Kokhba e seus seguidores lutaram com tudo o que tinham. Cada dia de resistência parecia uma vitória, mas, com o tempo, as forças começaram a fraquejar. Finalmente, em 135 d.C., os romanos conseguiram invadir Betar. O massacre foi devastador. Soldados romanos não pouparam civis nem combatentes. Bar Kokhba perdeu a vida defendendo o que restava de sua fortaleza, e o sonho de uma Judéia livre se desfez. Com a queda de Betar, a última grande resistência judaica chegou ao fim, e o Império Romano consolidou seu domínio sobre a Judéia, marcando o fim da luta pela independência. Com o fim da resistência em Betar, o imperador romano Adriano decidiu que era hora de garantir que uma nova revolta nunca mais acontecesse. Ele queria que a memória de Jerusalém e da Judéia fosse apagada, como se aquele povo e aquela cultura nunca tivessem existido. Para isso, Adriano tomou uma decisão extrema. Proibiu que os judeus entrassem em Jerusalém, transformando a cidade em uma colônia romana chamada Aelia Capitolina. No lugar do templo, ele ordenou a construção de um templo romano dedicado a Júpiter, o deus dos romanos. Além disso, Adriano tentou enfraquecer a cultura judaica, proibindo algumas práticas religiosas e mandando construir edifícios e símbolos romanos por toda a região. Era como se ele quisesse apagar qualquer sinal da história e das tradições judaicas daquele lugar. Com essas mudanças, muitos judeus foram obrigados a deixar sua terra, espalhando-se ainda mais por diferentes partes do Império Romano e do mundo. Esse período de dispersão ficou conhecido como diáspora, uma fase em que o povo judeu viveu longe de sua terra natal, carregando apenas a lembrança de Jerusalém e o sonho de um dia retornar. Mesmo longe, eles mantinham sua fé e suas tradições vivas, passando sua história e suas crenças de geração em geração. Essa diáspora marcou profundamente o povo judeu, que agora enfrentava desafios não só para sobreviver, mas para manter sua identidade. Onde quer que estivessem, os judeus formavam pequenas comunidades, criando sinagogas e escolas para ensinar suas tradições, manter sua fé e passar suas histórias adiante. Mesmo longe de casa, eles se lembravam da sua terra, dos ensinamentos e da esperança de um dia retornar a Jerusalém. Mas a vida na diáspora não era fácil. Em muitos lugares do Império, os judeus enfrentavam preconceito e intolerância. Os romanos, que viam os judeus como um povo desobediente e difícil de controlar, muitas vezes impunham leis que limitavam o que eles podiam fazer, onde podiam morar e até mesmo como podiam adorar a Deus. A opressão era constante, e a memória das guerras judaico-romanas estava sempre viva nas mentes dos judeus. Ainda assim, o povo judeu resistiu, não com armas, mas com a força de suas tradições, de sua fé e de sua esperança. A história dessas guerras e da diáspora virou uma parte importante da identidade judaica, um lembrete de que, mesmo nas dificuldades, eles eram um povo unido, cheio de resiliência e determinação. Essa memória os ajudaria a manter viva a promessa de um dia retornar à sua terra e reconstruir o que foi perdido. Com o passar do tempo, essa esperança de retorno se tornou uma das partes mais importantes da vida do povo judeu. Onde quer que estivessem, seja nas cidades grandes do Império ou em pequenas vilas afastadas, eles carregavam consigo histórias sobre Jerusalém, suas tradições e a lembrança de seus ancestrais que lutaram com coragem contra o Império Romano. Cada oração, cada celebração e cada ensinamento era como uma chama que mantinha vivo o desejo de um dia voltarem para a terra de seus antepassados. Os judeus transmitiam essa história para seus filhos e netos, e assim,
geração após geração, a ideia de um dia voltar para Jerusalém nunca desapareceu. Mesmo com a dispersão e as dificuldades, a fé judaica se manteve forte, e o templo destruído virou um símbolo de perseverança e união. Enquanto isso, o Império Romano continuou a crescer, mas o espírito do povo judeu era inabalável. E assim, apesar da distância, o sonho de ver Jerusalém restaurada se tornou um fio invisível que conectava cada judeu pelo mundo. Cada um sabia que, mesmo longe, fazia parte de algo maior, algo que nem o tempo nem os desafios poderiam apagar, o desejo profundo e inquebrantável de um dia voltar para casa. À medida que os séculos passaram, o Império Romano enfraqueceu e, eventualmente, caiu. Mas o povo judeu continuou, espalhado por terras distantes, mantendo suas tradições vivas e sua identidade intacta. Apesar de viverem em países diferentes, adaptando-se a novas culturas e enfrentando desafios únicos em cada lugar, os judeus mantinham o coração voltado para Jerusalém. Para eles, não importava onde estivessem fisicamente. A ideia de lar sempre foi mais profunda do que fronteiras geográficas. Jerusalém, mesmo em ruínas, era o símbolo dessa conexão eterna. Com o tempo, a lembrança das guerras contra os romanos e da diáspora se tornou mais que uma história, virou uma fonte de força. Em momentos de dificuldade e perseguição, muitos olhavam para o passado e viam a resistência de seus antepassados como uma inspiração. A coragem e a determinação daqueles que lutaram pela liberdade se transformaram em exemplos que os judeus seguiam para manter viva sua cultura, sua fé e seus valores. Mesmo que a vida fosse dura, o sonho de um dia retornar e ver Jerusalém renascida nunca desapareceu. E assim, por gerações e gerações, essa esperança foi passada adiante, como uma promessa silenciosa e constante, aguardando o dia em que se tornaria realidade. Essa promessa silenciosa de retorno e renovação permaneceu como uma faísca viva na alma de cada judeu ao longo dos séculos. Em épocas de festividades e orações, eles repetiam as palavras: "No próximo ano, em Jerusalém." Essa frase era dita com esperança, mesmo quando o caminho de volta parecia distante e quase impossível. Durante todos esses anos, o mundo ao redor mudava, novos impérios surgiam e caíam, mas o povo judeu continuava forte em sua identidade e propósito. Cada história de coragem, cada lembrança das guerras judaico-romanas e cada menção do templo destruído se misturavam com a vida cotidiana. As gerações mais novas aprendiam sobre a terra de seus antepassados e imaginavam Jerusalém, mesmo que nunca tivessem visto. Para eles, Jerusalém era mais do que um lugar. Era um símbolo de tudo que eles valorizavam: fé, resiliência e união. Assim, por mais que estivessem espalhados, havia sempre esse sentimento profundo de pertencimento a algo muito maior. Em cada lar judeu, a memória de Jerusalém era como um tesouro guardado, passado de pai para filho, mantendo a promessa viva e renovando a esperança de um dia, talvez, caminhar novamente pela terra que seus antepassados tanto amaram e defenderam. E então, o impossível começou a parecer um pouco mais real. Depois de séculos mantendo essa chama acesa, de repente, o mundo viu movimentos e mudanças que deram aos judeus uma nova esperança de voltar para casa. Em muitos lugares, o desejo por um lar onde pudessem viver suas tradições e sua fé sem medo começou a crescer. E esse sonho, que antes era mantido nas histórias e nas orações, começou a ganhar força e forma concreta. Com coragem e determinação, grupos de judeus começaram a fazer o caminho de volta para a terra de Israel. Não era uma jornada fácil, e o retorno estava cheio de desafios e dificuldades, mas cada passo era como uma vitória, um pedaço daquela promessa antiga sendo finalmente cumprido. Aqueles que chegaram à terra começaram a reconstruir vilarejos e a reviver suas tradições na terra onde seus antepassados haviam andado. Esses retornos iniciais se espalharam, e cada família que chegava ajudava a trazer à vida o sonho de tantas gerações. As palavras ditas ao redor das mesas, no próximo ano, em Jerusalém, começavam a se tornar realidade. As histórias das guerras judaico-romanas, da resistência e da diáspora ganhavam um novo sentido. Cada pedra erguida, cada plantação cultivada, era uma homenagem ao passado e um olhar para o futuro. A prova viva de que a promessa de Jerusalém continuava forte e inquebrável. Com o passar do tempo, mais e mais judeus voltaram à terra de Israel, atraídos pelo chamado de sua história e movidos pelo desejo de fazer renascer uma nação que um dia havia sido dispersa. A terra que antes era apenas lembrança e saudade começava a se transformar diante dos olhos de cada novo morador. As vilas cresciam, cidades floresciam, e Jerusalém, aos poucos, recuperava sua vida. E assim, o que começou como pequenas comunidades logo se transformou em um movimento maior, um verdadeiro renascimento. Pessoas de diversas partes do mundo, vindas de lugares tão distantes quanto a Europa, a Ásia e a África,
chegavam trazendo não só suas histórias, mas também a herança de seus antepassados que haviam mantido viva a lembrança de Jerusalém. Cada família que retornava plantava suas raízes e se conectava ao solo que já havia sido pisado por reis, profetas e pela coragem daqueles que lutaram pela liberdade séculos atrás. Então, em um momento que parecia um sonho realizado, Israel foi oficialmente reconhecido como uma nação. Para muitos, era a resposta à promessa que havia atravessado o tempo. Jerusalém, a cidade que representava tudo o que eles haviam perdido e tudo o que esperavam, estava de volta, não apenas nas orações e nas memórias, mas agora, mais uma vez, como parte viva da história. A promessa feita por gerações estava cumprida, e o povo judeu, depois de tantas lutas, voltava a chamar Jerusalém de lar novamente. E aí, o que achou dessa história cheia de coragem e resistência? Se você ficou intrigado com a luta do povo judeu contra o Império Romano e quer ver mais conteúdos como esse, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Assim você apoia nosso trabalho e fica sempre por dentro das próximas histórias épicas que vamos trazer. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!